Seja bem-vinda a mais uma aula aqui do canal Mãe Filha Crochê Moderno. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a produzirem a bolsa Shoulder Bag Colors. Essa peça que, além de extremamente única, é uma peça que você vai amar produzir. Para produzir essa peça, a gente vai utilizar vários restinhos de fio de malha na espessura de 25 milímetros. Eu vou estar utilizando esses aqui que eu escolhi e selecionei, mas as combinações eu vou montando conforme eu vou produzindo. Isso também é uma dica importante para vocês. Outra dica bem legal é a gente escolher um fio para uma cor predominante que tenha mais quantidade, né? Então, no caso que eu escolhi o pink como uma cor predominante, que vai ser uma cor que eu vou demorar para trocar. Então, depois eu vou só fazendo a troca das outras cores. Então, essa é uma dica bem legal pra gente produzir essa peça e ela ficar maravilhosa. Para esse tutorial, a gente vai precisar também de uma alça de couro costurável. Vamos utilizar também uma cola Tec Bond, uma agulha de tapeceiro, botão de costura, botão imantado costurável. E para produzir, a gente vai utilizar uma agulha 7 ou número 8, fica a sua preferência. Vamos precisar também de tesoura para fazer todo o acabamento. Vamos iniciar a nossa aula. Essa peça será produzida com a técnica de fio duplo e a gente vai começar fazendo 25 correntinhas. Eu indiquei, na verdade, a agulha número 7, mas você pode estar utilizando uma agulha maior também, fica a sua preferência. Então, aqui a gente vai iniciar o trabalho fazendo 25 correntinhas. Finalizando as 25 correntinhas, nós vamos pular uma correntinha e fazer pontos baixos. Vamos voltar o nosso trabalho fazendo um ponto baixo para cada correntinha. Chegando aqui no final, ó, a gente vai fazer 3 pontos baixos no mesmo buraquinho, tá? E vamos voltar o trabalho seguindo, fazendo um ponto baixo para cada correntinha, ali a correntinha inicial que nós fizemos. Aqui, a gente já vai puxar o fio, tá? Para esconder aquele buraquinho que fica ali no início, né? Nessa partezinha da curva. Então, a gente puxa o fio e já vai escondendo ele. Agora, segue trabalhando uma correntinha, um ponto baixo para cada correntinha, até chegar lá no final novamente. Chegando aqui no final, ao invés de colocar 3 pontos no mesmo buraquinho, nós vamos colocar apenas 2, porque o primeiro já vai contar como terceiro ponto. Agora, a gente introduz ali a nossa agulha de trás para frente, tá? Na lateral do ponto, não no meio, e coloca ali a nossa agulha também na lateral, tá? E puxa o fio pra frente. Esses pontos da nossa trama, eles não são pontos baixos centrados, tá? Agora, aqui nesse primeiro ponto, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos no mesmo buraquinho. E no ponto seguinte, também 2 pontos baixos no mesmo buraquinho. As laterais, elas terão 3 aumentos, ou seja, são 3 pontos com pontos duplos. E o restante dos pontos, apenas um ponto para cada ponto de base. E aí, a gente vai seguir fazendo dessa forma até chegar do outro lado, fazer ali os aumentos novamente, seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base e aí finalizamos. Chegando aqui, ó, na lateral, nós vamos colocar 3 pontos, né, de aumentos. O primeiro, 2 pontos no mesmo buraquinho.
O segundo, novamente, 2 pontos no mesmo buraquinho. E o terceiro e último aumento, né? O terceiro, coloca ali 2 pontos no mesmo buraquinho. E agora, a gente vai seguir fazendo um ponto para cada ponto de base. Um ponto baixo para cada ponto de base, ó. Vai ficando dessa forma. Ao finalizarmos essa carreira, a gente vai fazer o último aumento para totalizar os 3, tá? A gente vai colocar ali no último ponto 2 pontos baixos no mesmo buraquinho para totalizar os 3 aumentos. Introduz a nossa agulha de trás para frente, puxa o fio para trás, coloca novamente, traz o fio para frente. E agora, a gente vai seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. A parte da base da nossa peça, né, a parte dos aumentos já acabaram. Os aumentos serão apenas nas 2 primeiras carreiras, tá? E agora a gente vai seguir fazendo, dessa mesma forma, um ponto baixo para cada ponto de base, sem mais nenhum aumento. E aí, a gente vai seguir, ó, a base vai ficando dessa forma. E aí, a gente vai seguir fazendo e intercalando as cores conforme a gente achar necessário. Aqui a minha bolsa já tá com 4 carreiras, aproximadamente, e eu decidi fazer a troca de uma cor apenas. Então, vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer essa troca, e aí vocês podem seguir fazendo da mesma forma na peça de vocês, tá? Eu vou colocar o fio junto com o fio predominante, no caso eu deixei aqui o rosa, e aí eu vou puxar o fio pra fora, já com a cor nova. E o fio que eu estava trabalhando, a gente vai escondendo conforme a gente vai fazer os pontos. Olha só, fica um pouquinho difícil para demonstrar, mas vai dando certo. A gente vai fazendo já ali com a nova cor e o fio que a gente estava trabalhando. E o inicinho que sobra do fio, a gente já vai escondendo entre os pontos. E seguir ali fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira anterior, sem mais nenhum aumento, até chegar na altura da nossa peça. E aí, essa parte da troca de cor eu vou fazendo assim, vou trocando apenas uma cor, e eu utilizei essa técnica até acabar o meu rolo do fio rosa, tá bom? Eu não quis ir trocando muitas cores, eu fui fazendo dessa forma e fui avaliando como que ficava melhor. Uma dica super importante é justamente essa, você ir testando para ver se as cores estão combinando entre si, se tá ficando legal o aspecto, né? E aí, a gente vai fazendo dessa forma. Eu subi 4 carreiras com essas cores, o meu fio rosa acabou, e aí eu decidi trocar, vou permanecer com o fio amarelo, mas agora eu vou adicionar o fio branco, e aí eu vou com ele também até acabar a cor. E aí, faz a troca de cor novamente e vai seguindo fazendo ponto baixo sempre até a gente chegar ali na altura que a gente precisa para nossa peça. Chegamos aqui, ó, a nossa bolsa ficou com aproximadamente 15 a 16 carreiras, sem contar com a base, tá? E eu vou deixar as medidas exatas dela aqui na descrição do vídeo para vocês conferirem, tá? Porque muda bastante de ponto para ponto. E aí, vamos finalizar, cortar o nosso fio e simular ali o último ponto, né? Ali a última correntinha. Vamos esconder entre os pontos. E a forma com que eu arremato as peças que eu faço aqui no ateliê, eu escondo ela
o fio entre os pontos e depois eu corto e passo um pinguinho de cola, tá bom? É assim que eu faço aqui no ateliê, então eu já deixo aí a dica pra vocês. A gente ajusta com a mão, corta o fio, passa um pinguinho de cola e o arremate está pronto. Agora, a gente vai fazer a aplicação da alça. A alça que eu utilizo para essa peça é essa alça de couro, super reforçada lá da Dona Alça Acessórios. Eu vou deixar aqui também as informações na descrição para vocês, tá? Essa alça foi o charme dessa peça, então vocês vão entender quando a gente finalizar juntas. Ela é super tranquila de aplicar e a gente vai fazer a aplicação com o próprio fio que nós estávamos trabalhando. Eu escolhi o fio amarelo porque é uma das cores predominantes da peça, então eu vou posicionar, fazer a contagem de pontos, né, de uma lateral para outra. Aqui na minha eu fiquei com 9 de um lado e 9 do outro. E aí eu posiciono e venho fazendo a aplicação, né, costurando ela com o próprio fio. Eu decidi fazer essa costura de forma reta, mas você pode fazer em forma de X, pode fazer algum desenho, fica aí a seu critério. Mas eu quis fazer de uma forma mais simples para deixar elegância, tanto para nossa bolsa quanto para a alça, tá? Então eu fiz de forma reta, passei de um lado para o outro nos 3 buraquinhos e fui fazendo a aplicação. Essa aplicação, ela fica super firme e eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o arremate dentro da peça para essa aplicação ficar ainda mais firme. Então, conforme a gente vai costurando, vai puxando bem para ficar bem firme. E agora, puxa o fio, o último ponto para trás, tá? E agora a gente vai fazer o arremate. Esse arremate, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar a ponta desse último fio, né, desse último ponto um pouco mais pra cima ali no ponto, corto o restante de fio, e aí eu vou dar um nozinho bem firme, com 2 voltas. Ó, eu dou um nozinho, puxo bem, e dou mais um nozinho. E aí, eu vou esconder entre os pontos e fazer aquele arremate com pontinho de cola. E agora, a gente vai costurar o outro lado também. A gente vai fazer isso da mesma forma com que a gente costurou a outra lateral, tá bom?
Primeira alça aplicada, eu deixei aí passando todos os detalhes para vocês verem e conferirem. E agora a gente vai aplicar a segunda alça. A gente vai medir exatamente pela primeira alça que a gente já aplicou, mas é legal você confirmar pela quantidade de pontos também, para ficar bem certinho. Então, você posiciona, conta ali, faz a contagem dos pontos, tanto das laterais quanto do meio, e aí você vem com a agulha e faz a costura dessa segunda alça também. Alça aplicada, agora a gente vai fazer a finalização dessa peça. Essa alça fica um charme na bolsa, olha só como ela é reforçada, ela é maravilhosa. Agora, para fazer o acabamento da sua bolsa, é só aplicar a sua etiqueta, fazer a costura do botão, tá? Essa parte da costura eu não gravei para vocês. Tem alguns vídeos aqui no canal ensinando como que eu faço a aplicação do botão. É uma parte super tranquila de fazer, você vai colar o seu botão, fazer a costura com linha de nylon e tá pronta a sua bolsa Shoulder Bag Colors. Essa peça é uma peça super vendável, tá? Que você consegue fazer aí no seu ateliê utilizando os restinhos de fio que você tem. Então fica essa super dica para vocês de reaproveitamento. Espero que você tenha gostado dessa aula. Um beijo e até o próximo vídeo.